Então, meus queridos amigos, para aqueles que não me conhecem, mais uma vez, eu sou a Sheila. E hoje estamos aqui reunidos para estudarmos Provérbios. E lá onde tem uma palavra muito sábia, que foi inspirada pelo nosso Deus maior. E será o capítulo 1, do versículo 8 ao 19. O título geral é Recomendações da Sabedoria. E o título específico desses versículos é O Sábio Fugir dos Maus Companheiros. Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai. Não desprezes a instrução da tua mãe, pois será formoso o diadema em tua cabeça e colar em teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, façamos emboscadas mortais, gratuitamente prendamos o inocente. Nós os entregaremos vivos como o Sheol, inteiros como os que baixam à cova. Obteremos riquezas magníficas, encheremos nossa casa com despojos. Reparte a tua sorte conosco e todos teremos uma bolsa comum. Meu filho, não os acompanhes em seu caminho. Afasta os teus passos dos seus trilhos, porque os pés deles correm para o mal. Apressam-se para derramar sangue. É em vão, porém, que estendem a rede sobre os olhos do que tem asas. Suas insídias serão mortais para eles. Atentam contra si próprios. Tal é a sorte de todo homem ávido de rapina. Ela tira a vida daqueles que ela habita. Isso aqui, meus queridos irmãos, me lembra muito os dias de hoje. Me lembra muito os nossos jovens nas suas escolas, nos seus ginásios. Hoje em dia, infelizmente, a juventude, ela parou de ouvir pai e mãe. Pai e mãe passou só a ser o pagador. Aquele que tem a obrigação de me dar o luxo, de me dar uma casa bonita, de satisfazer os meus desejos. E quando pai e mãe não satisfaz os meus desejos, eu como filho me revolto e começo a fazer loucuras. E no versículo 8 é muito claro o que o profeta está dizendo. Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai, não desprezes a instrução da tua mãe. Um filho que escuta um pai, uma mãe, mesmo que esse pai e essa mãe não sejam exatamente aquilo que a gente imaginou. Porque hoje em dia é muito comum a gente ver todo mundo traumatizado com o pai, todo mundo traumatizado com a mãe. A minha mãe não presta, o meu pai é isso. Minha mãe me bateu, meu pai me espancou. Você vê pais completamente desequilibrados que estrupam filhas ou filhos. Então a gente vê que no momento está havendo um problema muito sério na relação familiar. Os filhos não escutam mais os pais não fazem o melhor por seus filhos. Isso é a maioria? Não é. É uma quantidade mínima que está aí desequilibrada fora do caminho. Mas como todos os desequilíbrios e os desequilibrados, eles gritam tão alto, mas tão alto, que no final das contas a gente pensa que todos eles, que a maioria são desequilibrados. Principalmente nesse país que a gente vive, eu moro há 23 anos aqui na Alemanha. E 90% das pessoas alemãs que eu conheci pessoalmente, que tive um contato bem chegado com essas pessoas, algumas delas até um contato bem íntimo, o que eu percebo é que eles odeiam pai e mãe. Que a família aqui não tem o mesmo significado que tinha na minha época de infância lá no Brasil. Voltando para o Brasil em algumas férias, eu percebo que esta doença também está chegando ao Brasil.
O que será que acarreta isso? Exatamente a falta de disciplina. Exatamente a falta de se ouvir o mais velho. Mas o mundo de hoje, as pessoas não escutam mais os mais velhos. Os jovens é que sabem tudo, os jovens é que sabem mexer na internet, os jovens é que sabem se movimentar nesse mundo líquido que a gente vive. Porque o nosso mundo, que era tão sólido, tão concreto, aquelas certezas que a nossa mãe e o nosso pai tinham para passar para a gente, hoje em dia já não funcionam mais. A maior parte dos jovens já não escutam mais. Minha mãe não sabe nem mexer no Facebook. Então como é que eu vou respeitá-la? Minha mãe não sabe nem entrar na internet e surfar por lá. Como é que eu vou respeitá-la? E aí vem todos esses perigos que aqui o profeta está nos advertindo. Os pecadores que estão dentro da internet, que estão tentando seduzir os nossos filhos, são milhares e milhões. E a gente vê que muitos deles são coroados de sucesso. Como aquele jovem aqui em Munique, que numa tal de internet negra, na Darknet, que eu nem sabia que existia, eu só conhecia a net normal. E agora eu já sei que lá você pode comprar tudo que você imaginar de coisas ruins, você pode encontrar lá. E aí eu pergunto, meus irmãos, como nós vamos fazer para proteger os nossos filhos de todos esses perigos que estão aí? Tão cheios de pecadores querendo os seduzir lá dentro de uma forma bonita e atrativa. E na hora que os nossos filhos não escutam mais a instrução da mãe e a disciplina do pai, então eles perdem esse diadema de luz na sua cabeça e esse colar de pérolas no pescoço. Porque o mundo não te dá o que é melhor. O mundo é povoado por outras pessoas que estão numa sintonia de mim, ou seja, egoísmo, orgulho, individualismo exacerbado. Naquela famosa política do cotovelo, para a gente conseguir alguma coisa, eu tenho que derrubar todos que estiverem na minha frente. E aí? A internet está cheia daqueles que dizem: vem conosco, façamos emboscadas mortais. O filho de minha prima caiu numa dessas. Entrou num grupo na internet que se chamava o grupo daqueles que queriam se suicidar e ele conseguiu. Então a internet está cheia do que não presta para aqueles que não escutaram a disciplina do pai e muito menos a instrução das mães. E para todos aqueles, principalmente os nossos adolescentes que são inseguros, que estão precisando de abrigo, de acolhimento, esses adolescentes, naquele momento de fragilidade em que o espírito está realmente terminando de encarnar e mostrando tudo aquilo que ele é uma das horas em que nós somos mais frágeis durante a nossa reencarnação. E é exatamente nessa hora em que vem aqueles que tentam nos convencer a prender inocente, a nos drogarmos, a nos alcoolizarmos, a nos prostituirmos, a cometermos crimes absurdos. Uns cometem até por uma ingenuidade absurda e burra, porque além da internet ainda tem toda a televisão, a propaganda que quer nos convencer que a gente precisa ter para ser alguma coisa. E aí a gente vê jovens, como eu tive o caso essa semana, de uma jovem linda, gentil, maravilhosa, que simplesmente foi presa por ter roubado roupas da Nike em uma loja.
Mas por que ela fez isso? Ela estava nua? Não. Mas ela queria ter o Nike, porque todo mundo diz que o Nike é o bom, é o ponto, é o melhor. Aí vem o Nike, vem a Gucci, vem isso. Então o nosso mundo, hoje em dia, em todo lugar se escuta. Para você só é aquilo que você tem. Quem já não ouviu isso? Agora eu com 50, quando escuto isso, dou um sorriso e sigo em frente. Um jovem com 15, 14 anos, que está começando agora realmente como espírito inteiro na encarnação, ainda está confuso. Ele não vai entender que a Nike Co só quer o dinheiro dele, que a Nike Co só quer viver muito bem às custas dele. Não. Ele acha que para ele ser aceito, porque todos nós passamos por essa fase de fragilidade, ele precisa ter aquilo, ter para si. E hoje em dia nós precisamos ter tantas coisas para ser algo, tantas coisas. Já não basta ter um carro que esteja funcionando, não. O carro tem que ser no mínimo um BMW. Porque qualquer outro você é pobre. Não basta você ter uma casa para você morar. Você tem que ter a casa do campo, você tem que ter a chácara, você tem que ter o apartamento em Nova York, o apartamento no Líbano e sei mais lá onde. Então o mundo está cheio dessas pessoas que estão querendo nos levar à cova. O mundo está cheio desses convites insanos que é tão fácil cair. Basta sermos invigilantes. Para mim é fácil dizer que eu já consegui passar a maior parte da minha existência aqui em cima, que eu não acredito que eu vá chegar aos 100, sem grandes tropeços nesse sentido. Mas eu tropecei algumas vezes também. Eu lembro, quando eu era adolescente, o tanto que eu chorei. Porque eu queria ganhar uma calça jeans, que todo mundo tinha e ainda não tinha. O tamanho daquela dor. Mas como eu fui disciplinada e ouvi pelo meu pai, e ouvi a instrução da minha mãe, então, para mim, eu consegui resistir ao convite e não fiz o que essa jovenzinha na segunda-feira fez. Não fui lá em uma loja pegar uma calça qualquer para mim, sem poder comprar. Eu só chorei as lágrimas amargas. Então, dentro de todos esses convites que a gente tem, que a gente recebe, hoje em dia a gente tem um tal de WhatsApp, todo mundo tem, um tal de Facebook. Meu Deus, os convites que chegam. São convites bons, são convites mais, são convites ruins. Depende de onde eu quero me movimentar. Eu lembro que quando isso tudo começou, essa febre, onde eu ainda trabalhava lá na televisão, meu Deus, como aquilo era sedutor. Só que depois de um tempo, eu percebi o seguinte, que o que mais chegava no meu computador não eram coisas boas. O que mais chegava no meu computador era o convite para o sexo barato, para a vida desordenada sexual. Era o convite para o álcool e para as drogas. E isso era engraçado, era bonito. E eu lembro que as primeiras vezes, quando eu comecei a enviar e-mails para colegas dizendo eu não quero mais receber esse tipo de mensagem, como eu sofri bullying. Porque as pessoas não conseguiam admitir que eu não queria ver aquilo. Se aquilo é o que o mundo tem a oferecer. Mas para mim, quando a internet começou a entrar no meu mundo, eu já era uma mulher de 30 e poucos anos. Então é lógico que eu conseguia resistir mais a esses amigos, a esses convites. É lógico
que eu venho de uma geração em que meu pai podia me disciplinar. Hoje em dia, os pais têm muitas dificuldades, principalmente aqui onde vivemos. A primeira coisa que uma criança no jardim de infância, ela não aprende a escrever e nem a ler. Mas ela aprende que, se o papai e a mamãe der uma palmada nela, ela pode contar para a titia e o papai e a mamãe vai pagar. Essa criança não aprende que quando o papai e a mamãe disciplinam, é para que ela seja o melhor no futuro. E aí os pais, chega um momento em que há duas opções. Ou eles perdem o controle de tal forma, porque a criança ela vai tentar cada vez mais ali levar ao extremo, porque ela é uma criança e ela precisa da disciplina, como está aqui na Bíblia. Só que a gente tem que também fazer uma separação. O que é disciplinar um filho? Disciplinar um filho não é espancá-lo até a morte. Disciplinar um filho não é amarrá-lo dentro de um quarto. Disciplinar um filho não é ficar o tempo inteiro fazendo chantagens emocionais com esse filho. Não. Disciplinar um filho é mostrar para ele o caminho reto, o caminho da luz, mas sem exageros. Se for necessário, sim, botar esse filho 10 minutos para pensar num quarto. Por que não? Mas depois de 10 minutos, você vai lá e diz, meu filho, olhe, você agora está livre do castigo e eu espero que você nunca mais faça. Mas o que acontece é, se manda a criança para o quarto e não vai lá tirar ele do castigo. E a criança fica lá horas e horas e horas. E para uma criança, 10 minutos são quase que 10 séculos. Porque esse é um castigo muito cruel. Você tirou ele do seio, ele foi afastado. Aí o que acontece? Se não vai ninguém lá tirar ele do castigo, aí sim o castigo deixou de ser disciplina e passou a ser, eu quero me ver livre de você. Você nunca mais vai poder dar uma palmada no seu filho? Sim. Na hora certa você pode dar uma palmada nele, mas uma palmada. E não pegar ele, espancá-lo, quebrar algum osso e mandar ele para um hospital depois. Então, disciplinar um filho é amorosamente mostrar para eles limites. Mostrar para esse filho que está aqui, a gente tem que respeitar alguém, a gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que respeitar a vida. Isso é impor limites. Meu filho, não é não. Ele pode chorar 10 horas, mas o não vai continuar sendo não. Agora, se eu dou um não agora, meu filho não pode comer um doce, a criança chora. Ai, mas não. Aí na terceira vez que ela vem chorando, você dá o doce. Então você não disciplinou o teu filho. É o teu filho ciscar 1 hora no chão do supermercado, você pacientemente esperar acabar a crise e vai chegar 1 hora. Pode me acreditar que eu já passei pela situação. Que ele vai parar, olhar para você e vai dizer, eu não vou ganhar mesmo. Você vai dizer, não. Ele vai levantar, sem uma lágrima no olho e vai sair com você. Mas aí você realmente o disciplinou. A gente vai ficar com vergonha porque as pessoas vão estar olhando e apontando o dedo? Sim, vamos sim. Lógico. Agora isso é disciplinar. Se a gente não tiver coragem de disciplinar nosso filho, o mundo disciplina. Nós disciplinamos com amor, nós disciplinamos com carinho, o mundo não. Porque na hora que o nosso filho, que não foi disciplinado por nós, que aprendeu a ter tudo o que ele quis, na hora que ele quiser algo que ele não receber, na hora que a gente finalmente der um não definitivo, aí ele vai pirar. Ele vai se descontrolar. E provavelmente ele vai aceitar um dos convites do mundo. Por quê? Porque a gente não ensinou ao nosso filho o não. E o não é algo tão bom. Porque na hora que eu sei o significado do não,
o sim, ele vai ter um outro sentido na minha vida. Mas eu não posso dar um outro sentido para a minha vida se eu não aprendi que o não também existe. A gente vê hoje em dia pais que simplesmente pegam uma criança, um bebê ainda, 1 ano, 2 anos, entrega um celular, um computador para essa criança brincar. Claro, eu quero ter tempo para conversar com minhas amigas, para ir no celular, para estar no Facebook. Então eu preciso ter minha criança ali no canto, no mundo dela. Só que minha criança, ela brinca aqueles joguinhos. Ai não, são joguinhos educativos. Não, não são. Porque atrás daqueles joguinhos tem toda uma propaganda que os nossos olhos não estão vendo, mas elas estão ali. Quem foi que já não assistiu televisão e no meio do programa se levantou para ir na cozinha pegar alguma coisa para comer, mesmo sem estar com fome? Todos nós já passamos por essa experiência. Isso se chama propaganda sublimar. Ou seja, ela está atrás daquilo que a gente está vendo. Aparece, por exemplo, uma Coca-Cola. Só que é tão rápido, porque a gente tem que imaginar assim, um filme, ele é composto por fotos, né? Um monte de fotos. Vamos botar um segundo de filme tem mais ou menos 50 a 100 fotos. Isso aí é um de péssima qualidade. Um de boa qualidade vai ter quase 200 fotos. Dentro dessas 200 fotos, se você colocar uma foto de Coca-Cola, a gente, de uma forma consciente, não vai ver a Coca-Cola. Mas o nosso subconsciente tudo vê e tudo guarda. É por isso que no meio do filme a gente levanta e vai buscar uma batata frita, a gente vai buscar alguma coisa para beber. Não é porque a gente está com fome nem com sede. É porque tinha durante o filme algumas dessas fotos, o nosso subconsciente pegou e ativou em nós a vontade de comer aquilo. E nesses joguinhos que os nossos filhos tantos brincam, vocês acham que não tem isso? Sim. Tem um bando de brinquedinho ali escondido, que a gente nem sabe. Pode ler que em todo lá tem, né? Que aquele joguinho, ele foi patrocinado por alguma firma de brinquedo, por alguma firma de bebida. E é assim que a gente vai sendo manipulado sem nem dar conta. Esses são os convites de hoje do mundo para a gente, para os nossos filhos. E a gente nem dá conta. A gente nem percebe. E a gente aceita os convites porque a gente nem percebeu que a gente foi convidado. E no final das contas, a gente ainda acha que foi a nossa decisão fazer aquilo. Quando na realidade a gente não teve nenhuma escolha, porque a gente nem percebeu que estava sendo convidado. E quando isso acontece, a gente pensa, mas o que foi que aconteceu? Principalmente os pais, depois que, por exemplo, um filho se torna drogado, o pai nem sabe por quê. Mas vamos começar. Será que ele não teve o exemplo dentro de casa? Muitas vezes sim. Muitas vezes o pai sempre bebeu socialmente todo fim de semana a cervejinha dele. Eu tenho um grupo que eu participo, em que eu sempre vejo os colegas do grupo postar foto de uma cervejinha onde eles estão tomando. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que um dia ela me ligou inebriada de felicidade, porque o filho pela primeira vez tinha tomado um porre. Isso é normal? Esse filho aceitou esse convite sem nem saber. Aí tem aqueles outros pais que nem percebem que os filhos foram convidados, porque os filhos ficam trancados dentro dos quartos, horas, dias, no computador, que os pais não têm nenhuma ideia de onde eles estão navegando e com quem eles estão navegando. E um belo dia, ela encontra no quarto do filho um monte de instrumentos esquisitos, que ela não sabe o que é. O filho ainda deu um monte de grito nela, para ela deixar aquilo quieto. Ela saiu, conversou com uma amiga, levou a amiga no quarto
e a amiga, horrorizada, viu que aquele monte de coisa nada mais era do que a forma que o rapazinho tinha para tomar heroína. E aí eu pergunto, omissão dos pais? Será que esses pais disciplinaram esse filho e conseguiram mostrar para ele o suficiente? Culpa do filho que aceitou o convite? Será que de forma consciente ou inconsciente? Não sabemos dizer. Mas aqui em Provérbios o profeta foi bem claro quando ele diz: meu filho, não os acompanhes em seu caminho. Afasta os teus passos dos seus trilhos, porque os pés deles correm para o mal. Apressam-se para derramar sangue. E você já viu algum traficante ter pena do drogado? Não. Ele só quer o dinheiro do drogado. Para ele é um negócio. Você não vai conhecer um traficante que use o droga. Todos ao redor dele vão usar a droga, menos ele. Porque ele sabe o efeito que a droga tem. E ele é nada mais, nada menos que um negociante. Um triste negociante, mas um negociante. E se a gente não tiver cuidado, ele vai ter formas de seduzir os nossos filhos, que nós não temos nem condição de entrever, principalmente no mundo de hoje, no mundo líquido em que vivemos. Que ou aprendemos e fazemos parte, porque isso vai ser uma das formas de proteger o nosso filho, é eu saber, pelo menos ver aonde ele está se metendo. E não se tornar omisso como várias mães que eu conheço que dizem: ai, eu não entendo nada deste computador, mas a minha filha faz tudo para mim que eu preciso. Gente, alerta. Sentem e aprendam, vão para um curso. Vão lá, sente e aprenda como é que você mexe na internet, como você navega. Porque se você não souber controlar o teu filho, o mundo sabe convidá-lo. E sabe convidá-lo de uma forma que você não tem nenhuma ideia. Na minha época de criança, tudo acontecia verbalmente. Hoje em dia, tudo acontece online. O mundo virtual é um mundo muito complicado, porque é um mundo onde cada um pode se esconder atrás dos seus computadores. Eu posso colocar no meu chat room a foto que eu quiser. Ninguém vai saber se sou eu de verdade. Quantas crianças não já foram aliciadas, roubadas, estrupadas, assim? Jovenzinhas que pensaram estar conversando com outros jovenzinhos da mesma idade dela e que depois de um tempo marcam um encontro. E aí o que é que acontece? A jovenzinha é depois aterrorizada, violentada. Eu tenho o caso de uma filha de uma amiga minha, que entrou na internet e o rapaz convenceu a fazer um striptease online, gravou. E um belo dia, a minha amiguinha descobriu o vídeo da filha dela, em roupas íntimas, tá? Online, sendo vendida para pederastas. Ou seja, para pedófilos. Então, gente, essa jovem, você acha que ela imaginou que ela estava sendo filmada? Não, ela nem sabia, ela não tinha nem ideia. Mas ela estava. E por que que isso aconteceu? Porque essa mãe não tinha nem condição de saber que a filha fazia parte de um chat room. A mãe nem sabe o que é um chat room. Mas a filha sabe. E hoje em dia, quer nós queiramos, quer não, os nossos filhos aprendem isso na escola, nas ruas, na televisão, em qualquer lugar. Ou a gente aprende e acompanha, ou é muito fácil para os nossos filhos aceitar esses convites e a gente não vai nem saber. Até o dia que seja muito tarde. Ou o sangue dele já foi derramado, ou ele já está drogado sem fim, ou ele foi violentado, sequestrado e tantas outras maldades. Então, gente, sejamos cuidadosos, tenhamos disciplina e principalmente aprendamos para que possamos estar do lado dos nossos filhos, principalmente os adolescentes,
para poder segurar a mão deles e guiá-los, porque se nós não o fizermos, tem um monte de gente aí que está a fim de fazer, mas não para o bem, somente para beber o sangue deles, tirar deles a única coisa preciosa que eles têm, que é a oportunidade de nessa encarnação se melhorarem mais ainda, que é a oportunidade de nessa encarnação cumprir o objetivo por que vieram. Mas essas pessoas que os estão convidando por aí não têm nenhum compromisso, mas nenhum compromisso mesmo com essas pessoas, com esses jovens. Porque eu tenho compromisso com minha filha, vocês têm com a filha de vocês, mas um traficante, um pedófilo e entre outros, muitos mais, que a gente fosse aqui dar o nome como a página dos suicidas, como a página dos drogados, como a página das armas, como o grupo disso e daquilo outro, que tem um monte de grupo aí. O convite está aberto e é muito fácil para eles terem contato, mas depois que eles estão dentro, eles não têm como sair. E as pessoas que fazem o convite não têm nenhum compromisso com os nossos filhos. Então, filhos, ouçam o que o profeta diz. Escutem a disciplina do vosso pai e as instruções de vossa mãe. E pais, disciplinem os vossos filhos, eduquem os vossos filhos e se eduquem para seguir, aprendam a viver, a se movimentar no mundo líquido de hoje, para que os nossos filhos, nós possamos dar as mãos para ele e juntos caminharmos. Para só assim vocês terão a chance de, pelo menos, estar do lado deles, para quando os convites vierem, vocês saberem reconhecer que é um convite. Deus os abençoe e que dê a cada um de vocês a força para conseguirem juntos passarem por esses perigos que estão hoje em dia em toda parte. Obrigada.